Olá, Cássio. Boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Então, é verdade que há relatos contraditórios entre os 4 evangelhos? Pois é, nós temos aí, o Novo Testamento, ele tem início com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são relatos históricos. Aqui dali é história contada de 4 olhares diferentes. São 4 homens que contaram a história, sobretudo da vida e ministério de Jesus Cristo, de 4 perspectivas diferentes, né? A pergunta é, esses 4 evangelhos, eles têm contradição? Porque assim, a gente tem também aquela questão dos 3, primeiros são sinóticos, o quarto de João que caminha numa outra linha, mas eles têm contradição? Vocês já ouviram falar disso? Eu não acredito que tenha contradição. O que você falou, acho que o ponto de interpretação de cada autor ali é diferente, né? Então, a questão de como foi interpretado, de como foi redigido, até como foi traduzido, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão da tradução. E eu sempre que tenho dúvida, eu volto lá, tento procurar no original para ver se tem alguma coisa divergente. Mas eu nunca... Você viu? Acho que para a nossa conversa a gente tem que partir do pressuposto que as Escrituras são inspiradas por Deus. Isso. Se elas são inspiradas por Deus, imediatamente elas são inerrantes, não é? Lógico que tem essa questão da tradução, o original, que negócio tudo. Quando nós olhamos para os 4 evangelhos, 2 dos evangelistas foram apóstolos, né? Que é o caso de, acho que Mateus e João. Sim. Marcos e Lucas foram, principalmente Lucas, acabou sendo inspirado por Deus, mas foi um historiador. Ele saiu e ele fez a pesquisa. Outra coisa a levar em consideração foi o público-alvo. Então, a escrita é diferente, mas não apresenta nenhuma contradição, partindo do pressuposto que nós acreditamos que a Bíblia é inerrante. Não é? Sim. Ela é viva. Inerrante. Né? Se a gente começa... porque, assim, em termos históricos, um documento... quanto mais próximo ele é do original e da data do relato, mais fidedigno ele é. Os evangelhos, eles são do 1º século mesmo, né? Quer dizer, muito possivelmente eles foram escritos poucos anos depois da vinda de Cristo, não é isso? No caso de Marcos, a partir das conversas, da interação com Pedro. Lucas fez uma pesquisa de porta a porta, de boca a boca, endereçou para Teófilo, teve um foco diferente. Ele enviou os escritos dele para leitores gregos, então ele viu Jesus por uma outra perspectiva, Sim. Apresentou Jesus por outra perspectiva. Tem até uma palavra que é sine qua non, que significa ver conjuntamente. Olharam para o mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Talvez o que um viu, o outro não viu. E o que o outro relatou, eu não relatei. Isso não quer dizer que ele não existisse. Eles levaram uma vez um experimento, eu não sei se é verdade, eu estou repetindo aqui, tá? 3 cegos para poder conhecer o elefante. Chegou lá, um dos cegos, então, pega o rabinho do elefante, torce, falou, olha que legal. O outro chegou, abraçou as pernas dele, falou, não, que interessante. E o terceiro cheguei e acariciou todas as costas dele, toda a barriga lateral dele. Aí sentaram os 3 e falou, explique, o que é o elefante? Ele falou, ele é simples, ele é fininho e flexível como uma corda. O outro falou, não, ele é extenso e largo como uma parede. O outro falou, não, ele é roliço e forte como uma pilastra. Então, todos os 3 estavam certos, exatamente certos, do ponto de vista deles, da parte que eles analisaram. Mas para quem consegue ver o todo, o elefante tem nada a ver com isso. Não é? Então, quando a gente vê os evangelistas, eles tiveram foco diferente da pessoa, do Senhor. Tem casos, por exemplo, de número de cegos que são curados, não tem umas histórias dessas, assim, que um cita são 2, outro cita que é 1, mas isso não é uma contradição. Eu acho que a forma é igual, já viu aquele ditado que fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto? Eu acho que depende do que foi passado de um para o outro, né? Isso vai se arrastando, então acho que sempre quando a gente vai contar uma história, a gente nunca conta ela como ela foi realmente, telefone sem fio, né? Agora, o caso, por exemplo, dos cegos. Nós damos uma ênfase àquilo que nós achamos mais relevante. Não quer dizer que isso invalide a revelação bíblica. Isso tem que ficar claro, porque às vezes algumas seitas, sectários, usam dessas aparentes contradições, não é? Para poder
descaracterizar as Escrituras como inspirada por Deus, como a palavra de Deus. Não muda em nada para nós, no nosso aspecto de crer, de fé, essas pequenas divergências em alguns textos. Não. Ele curou os cegos. Todo mundo é claro. Ele curou. Você curou. Eram quantos? Era um tanto. Quanto? 12? Quanto? 20? Quantos? 5? Né? Curou um tanto certo. Né? Mas eu acho que a Bíblia, ela deixa assim, vários paradoxos. Eu acho que as pessoas se pegam nesses paradoxos. Por exemplo, aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Isso gera na cabeça das pessoas um conflito muito grande. Como é assim? Como que se eu crer em Cristo, ainda que eu morra, eu viverei? Então, existem essas dúvidas. Eu acho que isso aí que pega mais na interpretação bíblica do que o resto. São esses paradoxos, aquele que o servo é mais importante servir do que ser o chefe. Quer dizer, o chefe que serve é mais importante do que o chefe que não serve. Então, essas coisas que estão na Bíblia, assim, que vão fazendo a gente refletir sobre uma coisa que seria lógica. Quem é chefe vai fazer alguma coisa? Não, o chefe manda. Mas a Bíblia fala que o chefe tem que servir. O primeiro a servir tem que ser o chefe. Então, essas coisas ficam na cabeça das pessoas e elas vão, acho que rebatendo de uma geração para outra, de uma forma que repercute lá na frente, numa situação. Mas eu imagino que Jesus, até muitas dessas citações, ele fazia, a maioria delas fazia de propósito mesmo, para gerar reflexão. Ele fazia as pessoas pensarem, ele não dava coisa pronta e mastigada. Ele normalmente fazia, como é que é aquela ideia, ser parteiro de ideias, né? Ele deixava as pessoas, reflitam, quem diz os homens que eu sou? Ainda fala assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem a capacidade, eu acho que o ouça que ele quis dizer ali, quem tem a capacidade de interpretar e entender aquilo. Tem muita coisa também que foi dado aos discípulos conhecerem, não a todos. Porque tem outra questão também, que as pessoas o seguiam por causa do pão e por causa da comida. Eles não estavam muito interessados no que ele estava ensinando. Não é no que ele estava falando. Então, outra coisa interessante que a gente tem que perceber é que, às vezes, as pessoas usam, por exemplo, aparentes contradições. Nem tudo que a Bíblia registra quer dizer que ela apoia, mas é o registro, a inspiração do fato. Fato. É o relato do fato. É o relato. Teve um rei, você falou isso, eu estou lembrando de um rei que consultou uma cartomante. Saúl. Saúl. Então, assim, se for olhar pelo lado, é lógico, né? Por que o cara ia consultar uma cartomante? Então, existe um contexto, existe alguma coisa que aconteceu para ele poder fazer. E isso só traz credibilidade para o relato bíblico. Eu fico pensando, se fosse uma falsidade, né? Por exemplo, as 4 narrativas sobre a história de Jesus, eles iam narrar as bolas fora, sabe, as trairagens, é igual o de Pedro, por exemplo, eles não iam narrar aquilo. Né? Se fosse uma coisa montada, né? Na realidade foi um relato autoral, né? Que na verdade se completa, né? Se a gente pegar a Bíblia, ela vai se completando e isso que é lindo da Bíblia, né? E eu acho que é legal também, assim, como as pessoas são diferentes. Primeiro, com relação a sexo, homem e mulher são muito diferentes na maneira de ver o mundo. Né? Nós não temos claramente uma autora dentre os escritos bíblicos, claramente, declaradamente não. Né? Mas entre os homens que escreveram a Bíblia, você tem estilos diferentes, você tem olhares diferentes, você tem temperamentos diferentes e cada um escreve da sua forma. Você pega, por exemplo, o Evangelho de João. Gente, você vê amor ali o tempo inteiro no Evangelho de João, né? Como João era uma pessoa extremamente amorosa. O pastor mencionou Lucas, né? Que já com uma coisa mais científica, mais metodológica. Inclusive, uma tese mais aceita é que Lucas é autor não só do Evangelho de Lucas, mas também do livro de Atos. Que assim como termina o Evangelho de Lucas, inicia o livro de Atos. Teófilo, né? A mesma... Como acaba um, inicia o outro. É uma sequência, praticamente é uma sequência. Então, os estilos literários que existem nas Escrituras, as formas, os tipos, as figuras. Então, tudo isso, além de estar de nós uma distância muito grande do original, que foi escrito numa língua antiga. Isso. Uma língua antiga, onde tinha tipos, costumes, uma cultura. Então, a gente estudando essa cultura, analisando essa cultura, nós contextualizamos e transliteramos, às vezes, para o nosso idioma. Se perde alguma coisa? Não é que se perde alguma coisa, carece
de nós nos dedicarmos mais ao texto, estudo, né? Porque a revelação é perfeita, a nossa interpretação é que pode ser falha. O Zé Carlos de Piúma, ele sempre está com a gente, brigadão querido Zé Carlos, lá do Espírito Santo de Piúma, ele deseja a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja contigo também, querido. Eu acredito que nos pergaminhos originais as escrituras são perfeitas, mas quando foi feita a tradução em outras línguas, ao traduzir o homem pode ter adulterado a escritura original. Ele até cita uma Bíblia, exemplo, a Bíblia, entre aspas, graça. É uma, como é que eu posso dizer? É uma edição, né? É uma versão da Bíblia. O que o Zé Carlos fala aqui, acho que é muito interessante, a questão dos escritos originais. É claro que a população, no geral, não tem acesso a grego e hebraico, que são as línguas originais. Mas aí cabe quem se dedica um pouco mais ao estudo, no sentido, os pastores, os que fizeram teologia, terem acesso a essas ferramentas para dirimir possíveis e pequenas, porque as traduções, a do Almeida, por exemplo, é uma tradução boa. Se você tem alguma questão de tradução, é pequena, né? Não compromete o texto. Agora, bem verdade, se você tem dúvida no aspecto da tradução, que parece uma contradição, pede alguém que sabe grego, que sabe hebraico. Você tem pastores que estudaram, pastoras que estudaram isso aí, que pode te ajudar, não é isso? O original ajuda muito. Ajuda. Eu fico pensando que a gente está no ano da reforma, né? Então, o que Lutero fez ali foi, para a gente hoje, talvez a gente não teria acesso ao conteúdo que a gente tem hoje de acesso, por causa de uma... o cara pegou, viu como que pode interpretar um texto da maneira que quer, usando para o benefício próprio uma igreja da época, né? Então ele pegou aquilo ali, destrinchou, falou, não, tem um monte de coisa errada aqui. Então isso aí para a gente hoje, né, eu acho que cabe a gente estar sempre fazendo essa reforma dentro da igreja, porque a gente não pode engolir, a gente tem acesso à informação, tem o livro na mão, hoje todo mundo tem acesso, né? Alguns não querem se aprofundar, porque eles querem levar para dentro da liturgia dele o que eles acham que vale a pena. Então, é manipulação do que está escrito. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que estar sempre como leitor da Bíblia, examinando profundamente as Escrituras e olhando. Porque uma coisa não pode ser assim, eu vou pegar o texto aqui que está falando que eu não preciso mais dar dízimo. Aí o cara vai lá e pega aquilo ali e sai falando para todo mundo. Não pode, você pode divorciar aqui, ó, tá falando na Bíblia, e sai falando para todo mundo, mas pegou um negócio fora do contexto, não leu tudo que estava sendo falado e joga para um monte de pessoas que não estão preparadas para receber aquilo. A Bíblia deve ser interpretada a partir do seu sopro. Ela tem uma linha, de Gênesis a Apocalipse. Alguém me perguntou, até comentei que eu viria aqui, falou, e aquele tema lá, quando aquele mordomo infiel lá, ele articulou porque ele seria demitido, as contas iam ser pedidas, ele seria demitido, ele falou, que isso, eu vou ficar desamparado. Aí ele foi nos credores e falou, escreve 50% num, escreve 40% no outro, escreve no outro. Ele foi dando alguns descontos e granjeou alguns amigos, e a Bíblia fala assim, granjeai amigos com as riquezas injustas. Ele falou, então quer dizer que nos negócios eu posso, assim, articular, fazer algumas coisas, mesmo que não seja tão lícito assim. Eu falei, não, o texto não está ensinando isso não. Mas o texto mostra, o Senhor até exaltou. Ele falou, não foi o Senhor, ele mostrou a questão do planejamento, a prudência dele em se preparar para o futuro. E chamou a atenção dos discípulos para essa preparação. Mas não exaltou a conduta dele, não. Não é? Então, aparente contradição. Está dando uma margem para eu ser um pouco desonesto nos meus negócios? Não. Tem gente que interpreta assim. Eu falei, olha, a sua pergunta foi muito legal, porque ela revelou o seu coração. A sua intenção, não é? A sua intenção. Você está querendo... eu posso beber? O que você quer falar? A Bíblia não proíbe eu beber. Jesus fala que não pode. Água em vinho. Transformou, ele mas foi no casamento. Mas uma questão que é muito interessante nessa linha. Ele foi no casamento. Por exemplo, quantas mulheres eu posso ter? Porque Salomão, assim, Salomão teve tantas. O Abraão teve Sara, mas também teve Agar. Raquel tinha... Isaac amava Raquel e também teve um relacionamento com Lia. Então pegam essas situações do Antigo Testamento para tentar comprovar. É questão cultural. E aí, casamento, como é que é? Não é uma contradição? Quantas pode ter ou quantas você tem? O que você quer conversar comigo? Você está querendo um embasamento? Você vai casar quantas com você tem? Mas qual que é o padrão? Porque parece que é uma contradição. Porque parece assim que
a Bíblia fala que é para ter o marido ter uma esposa, a esposa um marido, mas você tem casos no Antigo Testamento que como tinha mais mulheres, e aí, não é uma contradição isso? Não. Mas você pode olhar que a maioria deu problema. Sim. A maioria deu problema. Então, eu acho que a Bíblia não erra nisso. Né? Quando Jesus veio e fala assim que ele não queria, questão acerca do divórcio, que ele não veio para revogar a lei, mas ele cumprir. E o pessoal estava indagando, porque existiam duas vertentes. É isso que eu acho que tem hoje. Existem vertentes do cristianismo que querem defender determinadas coisas. Então, quando Jesus veio e falou assim, querido, vocês estão olhando para o lado errado da coisa. Quando Jesus fez o homem e a mulher, ele fez por uma coisa só. Ele ainda fala assim, que Deus uniu, que não separe o homem. E aí ele fala isso no sentido assim, quantas vezes você tem que perdoar para poder continuar junto? E é o que está em torno do casamento. Ele retorna ao princípio, ele fala assim, ó, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Quer dizer, que ele estava prevendo que as coisas iam mudar com o tempo por causa da manipulação do homem. Aí você vai à questão do casamento, tá? É de interpretação pessoal? Não. Existe contradição nos textos? Não. Nós não somos dirigidos pela cultura ou pelos costumes do povo de Israel. Nós somos dirigidos pela revelação das Escrituras, principalmente os ensinos do nosso Senhor. E a doutrina que ele deixou é para a igreja. Israel cometeu muitos e grosseiros erros. A igreja cometeu muitos e grosseiros erros. É porque eles cometeram e está registrado que isso serve de base doutrinária para nós? Não. Salomão teve aquele tanto de mulher. Carrenca de mulher. Mas quer dizer que eu não sou rei? Primeiro que eu não sou rei. Tem condição de sustentar, não tem condição de sustentar aquilo tudo dentro do islamismo. Como o profeta Maomé teve 4, você pode ter 4. Se você tem condição de sustentar, você pode ter um harém. Você pode ter mais. Como nós não somos muçulmanos, não é? Mas a Bíblia é muito clara que a Bíblia te orienta. Você tá solteiro? Não casa, não. Interessante isso. Não se case, fica solteiro. Você está abrasado? Case, contudo você não peca. Está casado? Não separe. Separou? Fique sozinho. Ou então volte para o seu antigo cônjuge. Parece ser contraditório. A Bíblia fala assim, se alguém repudiar sua mulher, beleza, a não ser por relação sexualista, expõe ela a tornar-se adúltera. Ou ela foi repudiada, é a parte inocente. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A parte inocente. Casa com a parte inocente. Você comete adultério. Aí tem que perguntar outras questões. Então, aquilo que aparentemente parece contradição é muito claro nas Escrituras. A gente tem que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Não é? É isso. O José Lourival Monteiro, que é José Lourival, que é de Monteiro, na Paraíba, manda aqui uma mensagem dizendo assim, eu acredito que não há contradições na Bíblia. Verdade. Brigadão, José Lourival. O Félix, da Igreja Batista, deixou a pergunta, eu vou deixar a pergunta aqui para responderem depois do intervalo, tá bom, Félix? Ele é da Igreja Batista da Savassi. Em um evangelho diz que Judas Iscariotes suicidou. Já no outro evangelho fala que ele caiu e morreu. Qual evangelho está correto? O dos historiadores ou dos apóstolos? Boa pergunta, vamos respondê-la depois do intervalo. Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, conversando hoje sobre as contradições ou aparentes contradições das Escrituras. E nós tivemos um telespectador que mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 984029756. Ele pergunta, ele é de Belo Horizonte, aqui da Igreja Batista Savassi, o Félix. Ele pergunta sobre a questão da morte de Judas. Judas suicidou ou Judas teve, como é que é? O corpo caiu e, como é que é? Caiu e morreu, O que você pensa? Ele suicidou-se. E a forma como foi, ele foi se enforcar, ele precipitando, né, caiu e suas entranhas se espalharam, abriu e ele se espalhou. De qualquer maneira, ele tendo caído ou não, ele tendo se enforcado ou não, ele suicidou-se. Ele cometeu um ato de suicídio. Ele se matou, Mas não é contradição, só que um faz uma descrição um pouco mais detalhada de como aconteceu o suicídio dele. Eu já até ouvi certa vez que ele foi enforcar-se e no ato de se enforcar, a corda arrebentou, ele caiu muro abaixo e se precipitou, arrebentou todo lá entre as pedras.
Às vezes me parece que... Sabe aquela coisa assim, a gente que está acostumado agora com a questão do direito no Brasil, é igual ontem teve aquele negócio do Joesley Batista, né? Parte do depoimento, parte do material não foi entregue, agora foi entregue, o Janot está tendo que rever todo o processo e tudo. Mas os advogados são espertos, né? Eles pegam as contradições, ou aprendem as contradições para tentar desfazer todo o processo. Os advogados do Temer agora estão querendo invalidar toda a delação do Joesley por causa desses probleminhas. É interessante porque, às vezes, a gente também fica procurando pelo em ovo, sabe? Começa a ficar lendo as escrituras para tentar achar uma contradição. Uma contradição. Como eu disse para o meu amigo, olha, a sua pergunta revelou o seu coração. O que você está querendo fazer de desonesto? Você diz aquele do dividir as coisas, de né? dividir dos negócios escusos, né? O texto é igual, tem um texto muito interessante. Aquele juiz iníquo fala assim, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque senão ela me importuna e pode me molestar. Como uma viúva vai molestar um juiz? Não é? E o Senhor fala, olha, está vendo o que disse o iníquo juiz? Não fará o Senhor muito mais rápido o caso dos seus servos que o clamam noite e dia? Então, às vezes, a gente entende que ela importunava o juiz, que ela não dava sossego para ele. Não, mas no texto não mostra isso. Até porque ter acesso a um juiz não é muito fácil. Né? Parece uma pergunta tão inocente. Né? Ele falou da perseverança, do acreditar, do insistir em oração. É mais ou menos assim. Vamos a mais uma pergunta agora da nossa querida Risa Castro, direto da redação. Cássio, quando Jesus diz, eu porém vos digo, no Novo Testamento, ele contradiz o Antigo Testamento? É interessante que há alguns segmentos religiosos ditos cristãos que são só para o Novo Testamento, assim, acham que o Antigo Testamento foi anulado. E até se baseiam muitas vezes nessas expressões de Jesus, que não foi uma vez que Jesus falou, eu porém vos digo. Ouvistes? Eu porém vos digo. Jesus está dizendo o quê? Ele está contradizendo o Antigo Testamento quando ele fala isso? Ele está trazendo uma interpretação clara do que estava escrito. Tem um texto que fala, o que de Deus se pôde conhecer, Deus se manifestou, Deus revelou pelas coisas criadas. Eles não compreenderam, não foi? E adoraram a criatura ao invés do Criador. Então, houve necessidade de uma revelação mais expressiva. Veio as Escrituras, Deus deu a lei para nortear o caminho do povo. Eles não entenderam a lei, não. Fizeram uma interpretação muito pessoal e esquisita da lei. Você vê até o próprio sábado, Jesus estava lá comendo as espigas lá com o discípulo. Você faz aquilo que não é lícito, mas eu sou maior do que o sábado. Eu acho que ele quis dizer foi justamente isso, que o nível era mais alto do que eles estavam imaginando. Eles estavam nivelando muito por baixo com a lei. E ele veio trazer uma interpretação muito superior àquela. Ele quando ele fala, entendo dessa forma. Viu o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Quem chama de tolo. Se você se encolerizar sem motivo contra o seu irmão, rapaz, você vai ficar réu do sinédrio. Se você disser ao seu irmão, fizer um impropério, você vai ficar sujeito ao tribunal. Se você chamá-lo de tolo, de idiota, se você depreciá-lo nesse nível, você vai ser sujeito ao fogo do inferno. É um nível de desprezo muito grande, e isso era comum. Era comum. Eu fico olhando a interpretação, as várias reinterpretações, Jesus estava realmente trazendo a verdade do texto, que eles não viam. Foi pego em adultério. A lei manda matar. Manda. Tá. Qualquer um que, se não tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eles fizeram uma reflexão, fizeram uma introspecção, falou, não tem jeito. E se afastaram. Mas não contradiz. Tem um texto em Hebreus que fala que uma nova aliança invalida a antiga. Uma superior. Porque se você faz uma nova aliança, a antiga... Se você faz um novo testamento, o antigo é invalidado. Ele perde a sua eficácia. Ele serve de referencial, como perde a sua eficácia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele é recheado de ensino. Tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Mas em termos doutrinários, a gente tem que olhar para o Novo Testamento. Mas o próprio Jesus é a nova aliança, né? Jesus é a aliança nova. Ele se fez
sacrifício por nós. Então ele anulou aquilo que a lei fala, no sentido teológico, tudo que a lei falava sobre isso, ele veio falar assim, não, eu agora sou a lei, eu sou justiça e eu sou juízo. Então ele trouxe uma que a lei visão apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Todos os elementos, por exemplo, da lei apontam para Cristo. E quando ele consuma tudo, ele aboliu imediatamente peso, a parte cerimonial da lei. Realmente foi abolida. E quando chega em Atos ali, quando ele mostra para o apóstolo Pedro aquele lençol, ainda aboliu mais algumas coisas. E vai acontecendo. E eu acredito que à medida que nós formos caminhando, a nossa geração vai passar e virá outra, eu acredito que ainda mais coisas vão ser elucidadas. O próprio Senhor falou com os discípulos, tem coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês não vão entender agora não. Não vão dar conta, né? Vocês não dão conta de compreender. Mas eu vejo ali que ele mesmo reconheceu a nossa incapacidade de ser fiel a todos aqueles mandamentos que estavam ali na lei. Então ele se fez propiciação por nós. Falou, esses caras não vão conseguir fazer isso. Não, ninguém vai dar conta. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Não vai por dar obras certo. da lei. Ele veio e fez aquele sacrifício. Mas aí a gente entra num problema de hoje, que eu acho que é a graça que foi derramada sobre a nossa vida, ela tem sido interpretada e usada de forma errada. De forma leviana até. Né? Uma graça muito barata. Então aquele que mais sabe, mais deve. Nós nos tornamos mais devedores por conhecer. É o que o texto de Romanos fala, que o homem, diante de todos os atributos da criação de Deus, ele se torna indesculpável. Diante das coisas que ele pratica. Então, não tem como a gente interpretar a Bíblia de outra forma, se não for. Nada se anula na Bíblia, eu acredito nisso, não é uma anulação. Mas é assim, quando Cristo veio, ele veio falar que existe algo maior ainda do que aquilo. Na verdade, ele não contradisse, ele cumpriu. Ele cumpriu. Eu não vim revogar, vim cumprir. Ele veio cumprir. Então, quando ele fala, eu porém vos digo, ele apresenta uma interpretação superior e viva, tanto é que os olhos saltavam dele. Perfeito. Tem um texto aqui que eu sabia que esse texto ia aparecer. Quem manda mensagem, deixa eu ver, a pessoa não se identifica. Bom, talvez seja o Daniel. Talvez seja o Daniel de Belo Horizonte, porque o nome aparece logo depois, mas vamos ver se foi você, Daniel. Se não foi, quem mandou, beleza. Gostaria de fazer uma pergunta para os pastores. Em Gênesis 6,6 diz assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E também diz que ele, mais na frente fala que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Né? Ele não cita aqui não, mas também fala que Deus se arrependeu de destruir Nínive. Tem alguns textos que falam. Mas em Números 23:19 diz, o Senhor fala que não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Como podemos entender isso? Boa pergunta. Os universitários. Os universitários. Quando Gênesis, ele se deu por... no caso do... Alguns interpretam que pesou-lhe o coração. Sim. Lógico que isso é antropopatia, antropomorfismo, atribuir formas humanas, sentimentos humanos a Deus. Porque Deus é Espírito. É uma forma... A revelação de Deus, quando a gente pega... Não, aquilo que é limitado, finito, não consegue definir aquele que é infinito, ilimitado. Perfeito. Então, a nossa forma de linguagem, a nossa forma de se referir às coisas, está longe da realidade do nosso Deus. Então, eu imagino quando eles escreveram, e Deus se arrependeu lá do que ele iria fazer contra Nínive. Eu acho que ele houve arrependimento em Nínive, que Deus repensou. Quem mudou não foi Deus, não. A postura dele foi Nínive que mudou. Quem mudou não foi Deus, não. Quem mudou foi Nínive. A intenção de Deus ao enviar Jonas não era subverter a cidade, era que ele se arrependesse. O interessante é que, no caso de Noé também, o coração de um homem move o coração de Deus. Esse tipo de interpretação que tem que estar dentro do Evangelho, a gente tem que ficar atento a isso. Porque o texto lá que fala assim, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a gente não pode atribuir um pensamento humano a Deus. Deus é infinitamente superior ao nosso pensamento. E tem um detalhe quando Paulo fala assim, ele apanha o sábio na sua sabedoria. A loucura dele é mais sábia do que o sábio. Não é?
mais sabe Quem sabe. é tu, homem, para discutir isso com Deus? Então não existe essa contradição. Não existe essa contradição ou esse arrependimento humano, no intuito, né, de ter errado. É um arrependimento na perspectiva humana, Na exatamente. perspectiva humana. Deus não errou. Ele fez e ele sabia. A mesma coisa, Deus criou Satanás sabendo que ele ia se rebelar? Deus criou o homem sabendo que ele ia cair, então por que ele criou? Meu sobrinho pequenininho me perguntou, ô tio, Deus não criou todas as coisas? Eu falei, criou. Então por que ele criou o mal? Aí assim, no coração de uma criança, para você tirar a visão dela, porque Deus é tão Deus que ele criou o mal, por que ele criou o mal? Porque tivesse essa guerrinha entre o bem e o mal. O menininho pequeno, de tanto ver super-herói, faz uma pergunta dessa, que é totalmente Foi pertinente. Deus que criou a bomba atômica? Pois é, não foi. Então, claro, gente, Deus criou o ser humano com capacidade criativa para fazer coisas boas e coisas ruins. É igual, Deus criou, vou caçar briga aqui, Deus criou o funk. Porque fala que Deus criou todas as... Gente, Deus criou o ser humano com capacidade criativa. E essa criatividade, a pessoa faz funk, faz... Pode aproximar ou não sertanejo universitário, Deus, né? faz música clássica, faz MPB. O ser humano é capaz. Ele, com a criatividade, ele pode fazer uma bomba atômica, pode fazer um instrumento musical, pode fazer uma poesia, pode fazer uma música. Deus criou o homem, não é? E deixou esse homem tomar decisões. Isso é que é maravilhoso. Não sou um robôzinho, não. Aprimorar um alimento que Deus criou para ficar melhor, mais cheio de proteína, mais cheio de não sei o quê. Por que o homem pode, então, não ter o jeito dele escolher e resolver as coisas sem Deus, né? A Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito no seu tempo. Nada se lhe pode tirar, nada se lhe pode acrescentar. Ele fez tudo perfeito. O referencial é esse. Deus fez tudo perfeito. Vamos lá, vamos a mais uma pergunta que vem da redação com a Risa Castro, vamos lá? Os textos que dizem que Deus se arrependeu não demonstram uma certa contradição na Bíblia? Não. Ô Risa, você não ouviu? A gente acabou de responder aqui, não, Risa Castro? Acabamos de responder esse trem. Então eu vou mais uma aqui, que essa aqui é boa. Essa aqui é muito boa. Ai, ai. Minha esposa não perde o programa, o nome dela é Cristina, quem manda mensagem é quem? O Davi, lá de Macaé. Abração, Davi. A pergunta, gente, graças a Deus essas perguntas estão chegando, que aí a Mara, que é de Penha, Santa Catarina. Só para entender, quando Paulo fala que mulher não pode ensinar e pregar, como interpretar esse texto? Deixa eu pegar então julgar a contradição aqui. Né? Quero ver. A Bíblia fala assim, Paulo fala assim, não, eu proíbo que a mulher ensine na igreja, proíbo que a mulher fale na igreja. Aí depois Paulo fala, quando a mulher vai profetizar, ela profetiza com a cabeça coberta. Me explica. Se ela não pode falar na igreja, como é que ela vai profetizar? Por libras? E aí? Sai dessa, cara pálida. Mas aí eu acho que a questão, novamente, a gente tem que voltar na cultura, no contexto social, de como aquelas coisas aconteceram. Hoje, se fosse a mulher também não pode assumir os cargos que ela está ocupando. Porque se ela não pode falar numa igreja, por que ela não pode assumir um lugar que ela não, e é interessante, porque assim, não pode falar na igreja, eu já ouvi isso, não pode falar na igreja, mas não pode falar para os adultos, porque para as crianças pode. Onde está isso na Bíblia? Assim? Entende? Assim, não pode para adulto, mas para criança pode. A criança é menos gente, entende? Porque assim, você tem que pegar o texto lá, quando Paulo fala, e analisar aquilo dali, o que ele está dizendo. Está falando muito claramente na questão do ensino. Mas eu já vi uma interpretação sobre isso, falando assim que o coração da mulher, ele é mais enganoso ou propício para o caso de Eva, né? Ela foi seduzida, enganada e então o pessoal usa essa interpretação. Já vi vários estudos falando sobre isso. Mas é uma interpretação data vênia, amado colega. Mas a Bíblia fala que enganoso é o coração, não fala se é feminino ou masculino. Mais do que todas as coisas. Mas eu estou falando assim, a interpretação que eles usam foi a mulher ser facilmente seduzida, enganada pela serpente, né, pelo diabo. E aí eles usam esse argumento para dar base para esse tipo de coisa que eu não concordo. O contexto, quando Paulo escreve isso, a igreja estava vivendo um momento muito específico. Talvez isso não sirva de uma norma doutrinal para a igreja. A igreja, não é? Estava havendo muita insubordinação, abuso no uso de dons, abuso na hora de celebrar a ceia, discriminação. Estava havendo, tinha muito pecado de imoralidade. Era um contexto muito tumultuado na igreja. E quando Paulo escreve corrigindo essas questões que eram pontuais. Eu acredito que até hoje, se houver abuso, algum tipo de disparate, algum tipo de ensino errado, uma conduta inadequada,
não só a mulher, mas toda pessoa que estiver envolvida nessa situação deve ser proibido de falar. Perfeito. Entende? Perfeito. Sim, Acho que era isso. Tem uma questão muito interessante aqui, até aproveitando que a minha esposa, a pastora Silvia, está aqui no estúdio, ela é professora de Apocalipse. Se vocês não souberem, eu peço para ela. Ela é especialista nesse negócio de tatuagem em Apocalipse. Vocês vão entender por quê. Quem é que mandou? Davi. Davi mandou uma questão muito legal. Davi, essa pergunta sempre vem mesmo quando a gente fala de tatuagem. Ele pega assim, ele é de Macaé, estado do Rio de Janeiro, Ministério Deus é a Nossa Vitória. Ele fala assim, aquela passagem de Apocalipse que fala que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, muitos pensam que é tatuagem. Como entender esse versículo? Porque o Antigo Testamento fala que você não pode fazer marcas no corpo e tudo mais, e no Apocalipse fala que Jesus tem uma marca no corpo. Tatuagem, isso não era tatuagem. Por exemplo, posso estar enganado, mas para a gente pensar, quando Abraão chama o servo dele e fala assim, vem aqui, jura, onde que ele pôs a mão? Debaixo das coxas, né? Na coxa. É na coxa? É um eufemismo, utilizado ali para amenizar a dureza do texto, mas alguns acreditam que ele não pegou, mas tudo bem, era uma aliança que estava sendo feita, um trato, um pacto. Esse texto, esse está escrito, parece que é uma confirmação de uma aliança, entende? Não quer dizer que eles tatuaram na coxa de Jesus. Não acredito nisso, não. Bom, nós estamos recebendo perguntas do Brasil inteiro. Hoje está aproveitando, está virando aquele programa que na época que eu fazia rádio era o tema livre, porque já variou já aqui. se perdeu, né? Mas não, vamos embora, né? Quero agradecer aqui, por exemplo, o Jucás, que é do Ceará. Não, desculpa. Porque vem as postagens. É o Marcel, ele chama-se Marcel, ele é de Jucás, no Ceará, está mandando, dizendo que gosta muito do programa. Aí, olha, o Robson Carvalho, do Maranhão, está perguntando, Maria foi assunta aos céus, como promulgado pela Igreja Católica? Mas aqui não está na Bíblia, né? Então aí nem dá para a gente falar, né? Dá pra falar. Essa é uma teoria católico-romana que não está mencionada na Bíblia. Os próprios católicos reconhecem que isso não está no cânon. Olá, me chamo Marcos, moro no Maranhão. Quero saber o significado teológico de seio de Abraão. Olha que interessante aqui. Que legal. Abraão não tinha seio, né? Abraão não tinha mama como mulher, mas seio de Abraão quer dizer o recôndito, né? E tem mais uma coisa. Por exemplo, o Hades, que é traduzido como sepultura ou habitação da alma dos mortos, na ideia do hebreu, tanto o ímpio como o justo iam para o mesmo lugar e havia nele uma separação. De um lado era um lugar bom, que era o paraíso, de outro lado era um lugar ruim. E existe uma outra teoria de que quando Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, houve uma ascensão do paraíso. Tinha um abismo entre eles e quem estava de um lado podia enxergar. Seio de Abraão significava um lugar bom, um lugar de paz, onde o justo ficaria aguardando. Então é por isso que tem essa... Olha, o Adilson, que é de Cachoeiro Nossa, eu travei aqui. Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos, lá do Espírito Santo, do bairro Monte Belo. Ele fala, minha esposa não perde um programa, o nome dela é Cristina. Grande beijo, Cristina, um grande beijo, Adilson, que Deus os abençoe nesse lindo estado do Espírito Santo. Quero agradecer a todos que estão mandando mensagens aqui. Estão chegando muitas mensagens, muito obrigado. Não deu tempo de responder todas, mas vamos tentando aqui. Amanhã, quarta-feira, 12h15, temos mais um bate-papo. Agradeço aos pastores, Juraci, Eduardo, por terem participado desse bate-papo. Hoje foi um bate-papo muito eclético, falamos de muitos assuntos, mas foi ótimo. Eu espero você amanhã, 12h15, aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.